luz algumas coisas importantes que vocês aprenderam naquele sábado, para que esse conhecimento, para que esse entendimento comece a ficar cada vez mais fixo na nossa mente e principalmente no nosso coração, né? A gente vai ver aqui em diversas partes do livro de João que a preocupação maior de Jesus não são as coisas, né? Mas é tratar no nosso coração. Muito bem, vamos começar agradecendo por esse tempo e pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, revelação na palavra, tá bom? Então, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, obrigado por cada um desses irmãos que estão conectados lá no Brasil. Nós queremos estudar juntos a tua palavra, queremos crescer no conhecimento do Senhor. Por isso, Senhor, eu quero pedir que você libere sobre nós espírito de sabedoria, de revelação da tua palavra, que você libere sobre nós, que você coloque no nosso coração paixão pela tua palavra, zelo pela tua palavra, Senhor, e que a gente possa crescer no temor do Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, do crescimento intelectual, mas nos leva a um crescimento apaixonado pelo Senhor, e que o nosso coração se encha do temor do Senhor à medida que nós vamos adquirindo mais conhecimento na sua palavra, Senhor. Abra nossa mente, Espírito Santo, abra o nosso coração para a gente aprender e receber aquilo que você quer nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Quem se lembra onde a gente parou a semana passada? Quem lembra, fala na lata. A gente conseguiu abordar um pouco de João 1, um pouco de João 2. Onde exatamente a gente parou? Ninguém vai lembrar. Então tá bom, vou falar para a gente não perder muito tempo. A gente parou quando de Natanael, quando ele teve encontro com Jesus, ele disse o quê para Jesus? Rabi, tu és o Filho de Deus. Gente, falar que um ser humano era o Filho de Deus, para nós parece algo comum. Mas pensa você virar para uma pessoa de carne e osso que está na sua frente, e você fala, você é o Filho de Deus. Você está basicamente virando para aquela pessoa que você é Deus. E Natanael sabia o que ele estava falando, né? Então, toda vez, a gente tem que prestar atenção, toda vez que aparece esses termos divinos descrevendo a pessoa de Jesus, a gente tem que tentar se colocar naquela situação e falar, peraí, qual é o peso, o significado disso que essa pessoa está falando naquele contexto, naquele tempo? E como seria se eu estivesse lá? Então, quando Natanael fala, Rabi, no versículo 49 de João 1, você é o Filho de Deus, o Rei de Israel. E aí fala que Natanael crê, né? Jesus diz para ele, você crê porque eu te disse que te vi debaixo da figueira. Então a gente vai voltar um pouco agora, em versículos que talvez a gente já tenha lido, inclusive nas aulas lá do ano passado. A gente vai voltar um pouco para dar mais contexto. Então, onde a gente parou a aula passada foi então que quando Natanael diz você é o rei de Israel, ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo à promessa de 2 Samuel 7. Qual é a promessa de 2 Samuel 7? Vamos lá, galera, fala comigo. Qual é a promessa de 2 Samuel 7? Eu anotei rei de descendente de Davi. Seria uma frase-chave?
Segundo Samuel 7, então, é quando o Senhor promete para Davi que um filho de Davi ia sentar no trono em Jerusalém e reinar, e que o reino dele seria para sempre. E aí, às vezes a gente fica confuso, porque, peraí, o filho de Davi que sentou no trono dele e reinou foi Salomão. E, de fato, o reino de Salomão, quando vocês lerem em Reis e depois em Crônicas sobre o reino de Salomão, o reinado de Salomão, ele é, de fato, uma figura, um protótipo, uma sombra, sei lá, usa a palavra que você quiser, sobre o reino milenar de Jesus. Ele é figurativo. Tá? Então, de fato, o Senhor abençoou Salomão, de fato, Salomão estabeleceu a casa do Senhor em Jerusalém. De fato, né, quando vocês lerem isso em Reis, história de Salomão, vocês vão ver que a Bíblia relata que antes de Salomão não houve rei semelhante a ele e depois dele não houve rei semelhante a ele. Então ele é de fato uma figura de Jesus, mas não era ainda aquele que ia estabelecer o reino eternamente. Então Natanael, quando ele fala, você é o Filho de Deus, o Rei de Israel, ele está voltando a essa esperança de Israel, que é a chegada do rei que vai estabelecer o reino, que vai ser exaltado e que vai sentar no trono de Davi para sempre. É isso que Natan está dizendo. Então, o título da nossa aula de hoje, ou do nosso estudo de hoje, seria A Esperança de Israel Continuando, porque esse foi o tema anterior, a gente estava falando sobre a esperança de Israel. Então, nós vamos continuar tratando nesses termos. Para aí, a gente vai voltar um pouquinho, né? A gente estava lá em João 49 ao 51, a gente vai voltar para João 1, versículo 19 ao 34. A gente vai falar sobre o testemunho de João Batista e por que o testemunho de João Batista foi tão importante. A gente já falou sobre esse assunto ano passado, mas eu achei que seria bom a gente recapitular, já que a gente ficou tantos meses sem tratar desse tema. Então, o versículo 19 começa dizendo, né? Por que eu coloquei lá coloquei como um subtítulo? Acho que eu vou até compartilhar isso com vocês. Coloquei como um subtítulo o testemunho de João Batista. Estou desabilitado para compartilhar, mas depois eu mando. Porque o versículo 19 começa dizendo, este foi o testemunho de João Batista. Por isso que eu estou dizendo que o que a gente vai falar agora é o testemunho de João Batista. Então, lá no versículo 19 diz, este foi o testemunho de João Batista, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem és tu? Então, pensa bem, João Batista está lá, né? Um cara que está lá pregando no deserto. E aí, os judeus enviam sacerdotes e levitas para ir lá interrogar ele e perguntar quem é você? Por quê? Porque os caras estavam falando assim, esse cara tá muito radical. A pregação dele é muito radical. Quem é esse cara? E aí continua dizendo, ele declarou e não negou, eu não sou o Cristo. Então pensa assim, eu lembro que a gente falou isso no ano passado, quando a gente estava falando desse tema. Se João Batista teve que dizer para os sacerdotes e para os levitas que ele não era o Messias, é porque o cara era bem diferenciado, né? Imagina você, de novo, eu falo, tenta se colocar na situação. Os caras vêm te perguntar quem você é achando que você é o Messias. E você tem que dizer, peraí, deixa eu dizer logo na lata, eu não sou o Cristo. Tá? E perguntaram-lhe, então quem és tu? És Elias? Ele respondeu, não sou. És o profeta? Quando fala que és o profeta, de que profeta eles estão falando? Malaquias? Tá escrito aqui na minha Bíblia, mas não sei por quê. Participar da sala de aula. Está dentro da sala de aula,
Na disciplina de clínica integrada, por exemplo, óbvio que vocês vão estar dentro da sala, só das suas salas. Vitor. Da nossa sala, por exemplo, sem querer, você não deve Eu acho que acabou. estar na sala, porque você vai estar ali, obviamente, fora do contexto. Mas ali você vai ter facilidade de acesso à sala de aula e ao link, ou ao mural onde vai estar esse link. Tá bom? Fácil. Sim, Júlia, a partir de segunda-feira, obviamente, né? Pode ser que o professor de quinta aplique só na quinta-feira, porque não tem, muitas vezes, necessidade de ele colocar o link lá na segunda. Quentinho. Estão falando sobre o nosso sistema de ensino. Isso é legal, biologia estrutural. Até agora estava bem legal. Você tem acesso. Paulo, você conseguiu avisar o Vitor? Ah, voltou. Muito bem. Desculpem a qualidade da internet do primeiro mundo aqui no Canadá. Você perguntou do profeta Malaquias? Quem é o profeta? Não. De quem eles estão falando? Gente, Deuteronômio 19. Deuteronômio 18, desculpa. Moisés profetiza o quê? Depois de mim virá um profeta. Semelhante a mim. Então, em toda a história, eles estão esperando esse que é maior que Moisés. Quem é esse profeta maior que Moisés? Então, eles estão perguntando para João, você? O que ele fala? Não. Então, veja bem, olha a reputação de João. Será que esse cara é o Messias? Ele é Elias ou ele é o profeta que é maior que Moisés? Tipo, pensa a reputação de João. E por que é importante a gente pensar sobre o que eles pensavam de João? Porque a gente vai ver que para João nada disso importa. Porque a vida de João e o ministério de João é inteiro para revelar Jesus. E é bonito quando a gente ouve por aí que o Senhor está levantando uma geração de João Batistas, uma geração de precursores que vão preparar o caminho da volta de Jesus. É bonito a gente ouvir isso. Mas pensa na vida de João. A gente está disposto a ter um ministério onde o holofote não está na gente, onde a nossa vida serve para mostrar, para preparar o caminho do Senhor. E como terminou a vida de João? No auge da sua vida, de seus 30 e poucos anos, talvez, menos. Nunca parei para analisar exatamente a idade de João quando ele foi decapitado. Estamos preparados para ser essa geração de João Batistas? É bonito, de novo vou dizer para vocês, é bonito a gente ouvir isso. Quantas vezes eu tenho ouvido muita gente falar pregar sobre isso, sobre essa geração de João Batistas, que o Senhor está levantando uma geração de João Batista nesse tempo. E aí um monte de gente vai lá e fala, eu quero. Nós queremos dar a nossa vida por ele, como João Batista deu. O cara que tinha tudo para inflar o seu ego e falar, beleza, eu não sou o Cristo, mas vocês estão achando que eu sou o profeta? Eu sou um profeta, hein?
Não. O que ele fala que ele é? Ele fala, eu sou um versículo da Bíblia. Lembra que eu falei isso para vocês? Ele se resume a dizer, eu sou um versículo. E qual é esse versículo? Versículo 23, ele fala, ele respondeu citando o profeta Isaías. Isaías 43. O que ele fala é, eu não sou Cristo, não sou Messias, não sou profeta, eu sou Isaías 40, versículo 3. E Isaías 40, versículo 3 diz, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ou seja, ele está dizendo, eu sou um precursor. Eu sou um que veio simplesmente só para preparar o caminho daquele que é importante. Eu, não tem nada de importante sobre mim. E aí ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. No versículo 29 fala, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está deixando claro qual foi o motivo da vinda de Jesus. Tá falando, ele não falou, este é o rei de Israel que vai estabelecer o reino eterno. Foi isso que ele falou? Não, ele está deixando claro qual é o objetivo da vinda de Jesus. Este é o Cordeiro de Deus. O que João está dizendo? É o Cordeiro da substituição. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é o Cordeiro que vocês matam na Páscoa para simbolizar a substituição do seu pecado. Que tira o pecado do mundo. Então, por mais que a gente vai ver isso, né, mais para frente, a gente vai ver que a expectativa dos judeus, principalmente dos líderes judeus, era o quê? Que Jesus fosse estabelecer o reino, meu. Tipo, acaba essa opressão do Império Romano, vamos para cima, estabelecer o reino de Deus. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para lidar primeiro com o pecado deles. Para lidar primeiro no coração deles, para depois tratar do reino. Então tem uma pergunta. Então, por que Yeshua falou que dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João? Porque a vida dele foi para servir, não recebeu glória nenhuma. Vamos chegar lá. É legal lembrar isso, né? Jesus, a reputação de João para Jesus, ele fala, dentre os nascidos de mulher, nenhum foi maior que João, quando eles começam a questionar Jesus sobre João, né? Mas a gente pode entrar nesse tema depois, com um pouco mais de detalhe, senão a gente vai perder aqui o fio da meada, mas é uma boa observação. Inclusive, para Jesus, a reputação de João era uma reputação bem elevada, né? Então, ele está identificando Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só que não só isso, né? Não só isso. A gente vai ver que essa questão da expectativa dos líderes judeus de que Jesus fosse estabelecer o reino, a gente vai ver isso de novo quando ele conversar com Nicodemos. Nicodemos quer perguntar para ele, né? Tipo, como assim, né? Não tem estabelecer o reino agora? Então, lembrando, qual é a esperança de Israel? A esperança de Israel é o reino. É o reino do Messias, é o reino do filho de Davi. Agora, existem coisas aqui nesse testemunho de João que às vezes a gente passa despercebido. São 3 frases que eu queria que vocês grifassem na Bíblia de vocês para a gente refletir. 3 vezes João vai dizer que Jesus é depois dele, acima dele e antes dele. Então, no versículo 15, ele fala assim, João testemunha a respeito dele, exclamando, é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Por isso que os caras foram questionar João, quem é você, meu?
Peraí, aquele que veio depois de mim, o que João quer dizer com isso? Jesus nasceu depois dele. O ministério de Jesus começou depois do dele. Ou seja, aquele que vem depois de mim, mas ele está acima de mim, ele está ressaltando a soberania de Jesus. Ele está acima de mim. Por que ele está acima de mim? Porque ele já existia antes de mim. Antes da fundação do mundo, com o Pai. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, isso está no versículo 15. Isso vai repetir no versículo 27. Ele fala, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. E depois no versículo 30 ele vai dizer, é sobre este que falei, depois de mim vem um que está acima de mim, porque já existia antes de mim. Às vezes a gente passa despercebido nesses textos. 3 vezes. 3 vezes em um capítulo. Jesus é aquele que vem depois de João Batista, mas estava acima de João Batista, porque ele já existia antes de João Batista. E aí João Batista continua dando testemunho, e talvez aqui chegue perto do ápice, porque o ápice vai estar no capítulo 2, quando ele de novo, no capítulo 3, quando ele de novo fala sobre Jesus. Mas aqui é quase que o ápice da revelação ali, ou do testemunho de João Batista sobre quem Jesus é. No versículo 34, ele fala, eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, João Batista está dizendo, eu já vi, o Espírito Santo desceu sobre ele, e o Pai já tinha me falado, aquele que o Espírito Santo descer sobre ele, permanecer, a unção permanecer, não como veio e desceu sobre Davi, não, desceu sobre Salomão, não, aquele que a unção descer e permanecer, esse é o Filho. E aí João está dizendo, eu já dei testemunho, ele é o Filho de Deus. E veja que ele diz o quê? No versículo anterior ele fala, eu não conhecia, mas aquele que me enviou, ou seja, o Pai me enviou, perceba a interação da Trindade nesses 2 versículos. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou, o Pai, aquele que enviou João Batista, para batizar com água, disse-me, aquele sobre quem vires descer o Espírito é quem batiza com o Espírito. Olha que incrível. Aquele sobre quem você vê descer o Espírito de Deus é ele quem batiza com o Espírito de Deus. Ou seja, o Pai deu ao Filho a autoridade para batizar com o Espírito. Dia seguinte, agora a gente vai do versículo 35 ao 42. O subtítulo que eu pus foi Achamos o Messias. João estava ali outra vez com 2 dos discípulos. Quem são esses 2? André e o próprio João, quem vos escreve. Tá? A gente não tem o nome de João aqui, mas o nome de André aparece e a maioria dos estudiosos vão dizer que é João. A gente percebe ao longo do livro de João que ele nunca fala de si mesmo usando o nome dele. Sempre é o discípulo que o Senhor amava, o discípulo que reclinava no ombro do Senhor. Ele sempre fala. Então, aqui, para não contrariar também, ele está da mesma forma. Né? 2 dos discípulos de quem? João Batista. André e João eram discípulos de João Batista. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse... Então, João Batista, estava lá com 2 discípulos dele, que André e João. Ele viu Jesus passar e ele falou para os 2 meninos, rapaziada, olha ali, esse é o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus, vendo que eles estavam seguindo,
disse: o que desejam? Os já sabiam quem era que estava indo atrás dele, o que eles queriam, mas ele perguntou: o que vocês querem? E eles responderam: Rabi, onde te hospedas? O que eles querem dizer com essa pergunta? Isso é uma coisa que a gente também, com a cabeça ocidental, não consegue entender. Discípulo, naquele contexto, ainda mais naquela época, ele fazia o quê? Ele vivia com o mestre. Ele vivia com o mestre. Ele passava a morar com o mestre. Vocês lembram o que Ana fez com Samuel quando ele nasceu? Levou ele para morar com Eli. Então, discípulo é aquele que mora com Jesus. Eles estão falando, a gente quer você. Que eu vou relacionar com eles de uma forma mais próxima. Exato. Quero ficar com vocês. Quero ficar com você. Quero saber onde você está. Esse é o nosso objetivo, é ter relacionamento com você. Ele lhes respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele estava hospedado, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. A 10ª hora, gente, 4 da tarde. Às vezes a gente passa por esse versículo também e pensam, ficaram com Jesus ali até o final da tarde e depois foram embora. Gente, 4 da tarde aqui já é quase noite. Agora, imagina que ela existia energia elétrica, né? Tipo, você acha que eles foram embora para algum lugar? Muito provavelmente, então, eles já passaram a ficar com Jesus aquele dia em diante. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram. Então, a gente já identifica quem que era um dos dois discípulos. André. E aí ele foi para Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias. Se eles acharam o Messias, é porque essa é a principal expectativa deles. Eles viviam estudando as Escrituras com a expectativa vinda do Messias. E aí André leva Pedro a Jesus, e quando Jesus olha para Pedro, o que faz? Ressignifica o nome de Pedro. Simão, filho de João, chamado Cefas, que significa Pedro. Muito bem. Uma pequena referência aí, se você quiser anotar, Apocalipse 2,17 fala que o vencedor ele vai dar uma pedra com um nome que só você sabe. Lembra dessa passagem? Um encontro com Jesus não necessariamente ele vai mudar seu nome. A gente vê muitos encontros com o Senhor que ele muda o nome. Ele mudou o nome de Abraão, ele mudou o nome de Jacó para Israel. Quais outros? Pedro, Paulo, etc. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galileia. Encontrando Filipe, disse: segue-me. Esse pequeno nos diz uma coisa, um princípio muito importante. É Jesus que te encontra. Não bate no peito e fala: eu encontrei Jesus. Não, é Jesus que te encontra. Ele te encurrala, né? Te deixa sem opção de saída. Você finalmente fala: tá bom, entrego minha vida a Jesus. E daí você fala: eu encontrei Jesus. Né? Foi ele que te encontrou. Embora a gente vai ver 2 versículos aí, Filipe fala o quê? Natanael, achamos o Messias, encontramos o Messias. Né? E para Jesus está tudo bem, pode falar que você encontrou com ele, mas na verdade ele te encontrou. E aí aqui vai acontecer uma coisa muito interessante, né? Porque de novo mostra que eles estavam procurando o Messias. E aí Natanael fala, Filipe fala o que para Natanael? Achamos aquele que Moisés descreveu na lei. Quem é? Que Moisés escreveu na lei? Galera, é o mesmo profeta que foram lá perguntar para
para João: você é o profeta da lei de Moisés? Você é o profeta que Moisés falou? E aqui Filipe dizendo para Natanael: encontramos quem Moisés descreveu. Encontramos quem todos os profetas falavam a respeito. Jesus de Nazaré, filho de José. E a resposta é incrível. O que? Nazaré? Tá zoando. Mais ou menos isso que Natanael falou. Você só pode estar tirando comigo. Nazaré. Porque é mais ou menos assim. Vamos supor, a gente está, né, vocês, né? Estado de São Paulo. E aí chega um amigo lá e fala assim: galera, encontramos. Então, os caras estão andando ali, né? Numa cidade. Estão ali, andando em São Paulo. Encontramos o Messias, cara. Sério, lá de Piracicaba. Os caras vão falar: você tá zoando, de Piracicaba. Não foi isso daí, viu? Deus tá vendo. Brincadeira, hein, pessoal, brincadeira. Mas é mais ou menos essa aí. Como assim? Nazaré não tinha, não que seja caso de Piracicaba, mas Nazaré não tinha uma reputação boa, assim. Eram as pessoas... Ó que eu não era tão do interior, assim. Morava em Jundiaí quando eu era pequeno, mas eu ia para São Paulo e falava, né, do interior, né? Então tinha aquele desprezinho, né? Fulano do interior, né? Não sabe de nada, né? Não estudou o suficiente, aquelas coisas assim, né? Hoje em dia não tem mais isso, mas imagina naquela época. Então, de Nazaré não dava muito ibope para ninguém, não. Mas aí o que Felipe fala para ele? Não, vem ver. E isso eu lembro que eu falei para vocês também. Quando a gente está falando de Jesus para alguém, às vezes a gente quer convencer a pessoa, descrever uma aula teológica. Não. Como que a gente vai atrair pessoas para o Senhor? Falando: vem comigo. Você vai ver Jesus quando você começar a andar comigo. Então, Natanael resolve ir lá ver. Vendo Natanael aproximar de Jesus, referiu-se a ele dizendo: eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Natanael disse: de onde me conheces? Jesus falou para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Vai saber, assim, aí agora entra a sua imaginação. O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? E você pode imaginar muitas coisas, né? Mas eu ouvi uma mensagem hoje do Mike Bickle e ele estava falando sobre esse texto. Ele falou assim, que ele imagina que Natanael estava buscando o Senhor debaixo da figueira. Ele imagina que Natanael estava orando a Deus e falando: Senhor, eu quero ter um encontro com você. Senhor, minha vida não faz sentido se for para ver esse Messias que a tua palavra fala a respeito. Imagina uma cena assim, e aí Jesus, Natanael, e fala: antes de Felipe te chamar, eu te vi na figueira. E então, por que Natanael? Porque assim, não faria muito sentido se Natanael não estivesse buscando a presença de Deus debaixo da figueira. Por que ele falaria o que ele falou? Se não tivesse com o coração dele naquilo, fervoroso, buscando o Senhor. E Jesus falando para ele: eu vi você na figueira. Por que ele, se ele não buscando o Senhor, por que ele responderia: você é o filho de Deus, o rei de Israel? Porque não faz muito sentido, né? Se alguém adivinhar alguma coisa sobre você, você vai falar: meu, você é filho de Deus, você é o rei de Israel. Vamos estabelecer o reino milenar de Deus, né? Isso não vai acontecer. Então, muito possivelmente, por isso que ele faz essa reflexão e fez muito sentido para mim também. Muito possivelmente, Natanael estava ali buscando ao Senhor e quando Jesus fala para ele: eu vi você debaixo da figueira, é como se Jesus fosse a concretização de uma resposta e confirmação do que ele estava pedindo ao Pai. E aí ele fala: você é o rei de Israel. E Jesus, uma resposta para ele que é incrível.
Ele fala, você crê, porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, você vai ver algo muito mais incrível que isso. Você vai ver coisas muito maiores. E quais são as coisas que Natanael iria ver? Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus vindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uau! É a primeira vez no livro de João que Jesus está falando de si mesmo como Filho do Homem. E quando ele fala, você vai ver o Filho do Homem, ele está falando, eu sou o Filho do Homem. Ele está se referindo ao quê? Anota aí, Daniel 7, versículo 13. Precisa ler Daniel 7. Porque Jesus está falando, eu sou o cara de Daniel 7. Tá? E não só isso, ele está falando, você vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está fazendo 28, quando o próprio Jesus apareceu para ele e ele teve uma visão de uma escada que ligava o céu e a terra. E os anjos subindo e descendo nessa escada. E Jesus está falando que você vai ver os anjos subindo e descendo no Filho do Homem. Ou seja, ele está dizendo, eu sou essa escada que liga a terra com o céu. Eu sou aquele que traz a realidade do céu para a terra. Eu sou a escada de Jacó. Incrível ou nem? Então, a esperança dos caras era o quê? O Messias, que ia libertar Israel da opressão dos romanos. Jesus está dizendo, viu? É muito mais do que você está imaginando. É muito mais do que vocês estão esperando. Não é menos, é mais. E não é mentira o que vocês estão esperando, é verdade, mas é muito mais do que o que vocês estão esperando. E 3 dias depois, Jesus vai para onde? Para Galileia. E tem o que lá? Casamento. Casamento. E o que acontece nesse casamento? O primeiro... Acabou o vinho. E daí Jesus faz o quê? O primeiro... Nada. O milagre de Jesus é nesse casamento. Ou seja, esse casamento na Galileia, em Caná da Galileia, marca o início do ministério messiânico de Jesus. Agora, presta atenção nisso. Como que começa o ministério messiânico de Jesus? Um milagre? Onde? Na Galileia. Em qual evento? Casamento. Como é o ápice do ministério messiânico de Jesus? A bodas do Cordeiro em Apocalipse 19, quando o Cordeiro de Deus vem e ele casa com a igreja. É significativo ou não isso? Jesus está começando o ministério messiânico dele na terra, num casamento. E ele vai concluir o ministério messiânico dele. Concluir para algo eterno, né? É até esquisito falar concluir. Mas o ápice, ou a auge. Apocalipse 19, 7, a bodas do Cordeiro. E aí a gente faz aqui algumas interpretações meio erradas, né? Muitas vezes eu já vi, até eu acho que eu já pensei isso. Jesus fala para a mãe dele, mulher, o que eu tenho a ver com essa história? Está sendo desrespeitoso? Obviamente que não. Quando ele está na cruz, ele vira para Maria e fala, mulher, eis o seu filho. João, eis a sua mãe. Ele está sendo desrespeitoso com ela? De lá da cruz, Jesus está falando, aí mulher, tá seu filho. Não é isso, né? Então, mulher é um termo ok. Mas o que Jesus está querendo dizer é assim,
agora é um marco e você precisa entender, mãe, que a partir de agora eu não sou só o seu filho, eu sou o seu Salvador, seu Deus, seu Redentor. Então Jesus está simplesmente realinhando o relacionamento dele e Maria. E ele deixa aqui nesse momento chamar ela de mãe para chamar ela mulher. Ainda não é a minha hora. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Não era a minha hora, mas daí ele fez um milagre? Muitas interpretações para isso, né? Mas Maria não entendeu isso. Não é minha hora, não vou fazer nada. Porque ela fala o quê para os servos do casamento? Faz tudo que ele mandar. Né? Então, assim, muita gente vai falar o quê? Que a fé de Maria mudou o tempo de Deus e aí, então, o Senhor começou o ministério dele antes. Pode ser, né? Já ouvi muita gente falar isso. Mas para mim faz mais sentido que Jesus dizendo, mulher, não chegou minha hora, não é num casamento pequeno, numa cidadezinha, que preciso me revelar para as pessoas. Os meus milagres públicos, e tanto que ele vai fazer os milagres depois aonde? Logo na sequência. Ele desce com os discípulos para Jerusalém. Então ele fala, eu vim porque... E depois a gente vai ver também, ele veio primeiro para mim. Veio para os judeus, então ele queria fazer uma... Né? Talvez isso faça mais sentido do que dizer, não era o tempo de Jesus começar a fazer milagre. Por quê? Porque ele fez o milagre. Né? E aqui vem vários princípios também que eu quero abordar rapidinho. Não vou aprofundar muito, mas assim, pensa nesses caras que estavam lá enchendo aquelas jarras. Gente, são seis jarras, né, que ele fala aqui, né? 6 jarras. E essas jarras cabiam entre 80 e 120 litros de líquido. E não era mangueira não, hein, galera? Então, imagina esses servos indo lá no poço, né, enchendo a canequinha para encher 6 jarras, ou seja, entre 650 litros, 640 litros a 800 litros. Pensa. Agora, isso foi algo que eu nunca tinha parado para pensar também. Pensa na extravagância de Jesus. Ele fez um milagre naquela festa de casamento, onde possivelmente aquela família não era uma família rica, porque acabou o vinho, ou seja, isso mostra que os caras não tinham suprimento suficiente para aquela festa. Acabou o vinho, certo? E aí Maria chega para Jesus e, filho, essa família que a gente ama, né? Esses são queridos nossos e estão passando por isso. Isso é uma vergonha, né? Começar a vida assim é uma vergonha. E quando ele faz o milagre, gente, 6 jarras. Eu fiz o cálculo, dá entre 650 a 800 garrafas de vinho de 750 ml. Que casamento vocês já foram que tinha 800 garrafas de vinho? Não é só 800 garrafas de vinho. Quando o mestre do buffet lá experimentou o vinho, ele falou o quê? Você deixou o vinho melhor para o final? O melhor vinho para o final? Agora, não sei se vocês gostam de vinho. Quanto custa um bom vinho? Né? Agora, quanto custa o melhor vinho? Chuta aí uns $1.000 a garrafa desse melhor vinho. Jesus deixou um presente para eles de $800.000, mais ou menos. Nesse casamento, se fosse no dia de hoje. Pensa a extravagância de Jesus. Ele não fez só um milagre para o pessoal beber vinho durante a festa. Ele deu um presente para aquele casal.
Pensa 800 garrafas de vinho enfileiradas, do melhor vinho. Às vezes a gente lê, né, nesse contexto da literatura antiga, né, 6 jarras. E não pensa o quanto que isso significa, né, para o nosso dia de hoje. Então, dessa história, a gente poderia gastar muito mais tempo aqui nesse casamento em Caná da Galileia, mas esses são os pontos que eu queria que vocês tirassem assim, dessa história. Não, Jesus não foi desrespeitoso com Maria. Número 2, ou melhor, mais importante, ele está iniciando o ministério messiânico dele num casamento, ele vai concluir o ministério messiânico dele, ou melhor, o ápice do ministério messiânico dele é no casamento. E o mais incrível de tudo é que, logo depois disso, a gente vai ver que João revela Jesus como novo. Mas antes disso, Jesus vai então aos discípulos. Aliás, fala no versículo 11, né? Esse sinal, esse milagre em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez e ele manifestou sua glória para quem? Para que seus discípulos cresçam. Então, não foi um milagre público, não foi um milagre que todo mundo ficou sabendo. Os servos não, a Bíblia não relata que os servos saíram na festa falando, ele transformou água em vinho. Meu, os caras estavam muito apreensivos. Já pensou se ele servisse aquele negócio ali e não fosse nada? Né? Então, a Bíblia não relata como que repercutiu. De certa forma, deve ter repercutido, né? Não é uma coisa que passaria despercebido. Mas a Bíblia não traz esse relato. E aí, estava chegando a Páscoa e ele desce quer dizer, subiu para Jerusalém e ele vai no templo e aí o templo tá aquela bagunça, eu já expliquei isso da outra vez, eles estavam vendendo animais ali e não era simplesmente um mercado, né? A gente não pode, às vezes a gente olha para essa cena e a gente fala assim, então estavam fazendo uma feira lá, o mercado dos fazendeiros lá, uma feira dos produtores. Não era isso. O que eles estavam fazendo eles estavam vendendo os animais para as pessoas fazerem sacrifício. Então, pensa só. A lei dizia que você tinha que escolher um animal, que você tinha que ser um animal sem defeito, um animal do seu rebanho, um animal seu, algo que tivesse custado alguma coisa. Os caras estavam fazendo o quê? Facilitando a vida do pessoal que ia lá no templo oferecer sacrifício. Falando, não, tá aqui, compra um pombo aqui. Tá aqui um carneiro, você não tem dinheiro para o cordeiro, compra o pombo. Então eles estavam vendendo no templo. E aí Jesus então faz aquela limpa no templo e ele fala, não façam da casa de meu pai um mercado. No versículo 17 fala que os discípulos lembraram do que estava escrito no Salmo 69, 10. Isso mostra para a gente que os discípulos tinham as escrituras na cabeça, na ponta da língua. Os caras lembraram que estava escrito no Salmo 69, 10. O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus protestaram, perguntando-lhe, que sinal nos mostrarás como prova de autoridade para fazer isso? Ou seja, eles estão preocupados com o quê? Com sinal. Preocupado com como você vai provar. Quem você pensa que você é para você fazer o que você está fazendo? Jesus fala para eles, vocês querem um sinal? Eu vou destruir esse santuário e vou levantá-lo de novo em 3 dias. E os caras não entenderam nada. Os discípulos aqui falam que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eles se lembraram disso que Jesus tinha dito. E o versículo 21 diz o quê? O santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Os discípulos se lembraram e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia com esse nome. Ou seja, queriam sinal? Ele começou a fazer sinal.
João não está preocupado em dizer quais são esses sinais. Se a gente ler nos outros evangelhos, a gente vai ver quais foram esses sinais. João não vai falar de tantos milagres quanto Marcos, Lucas e Mateus falaram. Agora, o mais importante aqui dessa parte é: muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Por quê? Porque ele conhecia a todos. Não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele já sabia o que é o homem. O que João está dizendo aqui para nós é: Jesus sonda o coração, não está preocupado se você acredita nele. O importante não é acreditar em Jesus. Porque acreditar em Jesus é igual acreditar... Eu acredito no Paulo. Estou vendo ele aí. Quer dizer, ele não estou vendo ele agora, né? Mas acredito nele. Acredito. Tá aí. Agora, crer nele e ter sua fé nele é outra coisa, né? Bem diferente de simplesmente acreditar. Então, Jesus está olhando para dentro do coração daquelas pessoas e ele sabe que ali existem pessoas que estão crendo no milagre que ele está fazendo, mas não o fato nele. E aí eu sei que já são 7:02, mas eu vou dar uma continuada aqui, sem estender muito, mas eu quero falar sobre o encontro de Nicodemos com Jesus ainda antes de terminarmos. Nesse contexto, pensa que assim, Nicodemos vem encontrar Jesus logo depois dessa situação onde Jesus havia sido questionado no templo, ou seja, a cidade estava alvoroçada com essa história, né? Quem é esse cara que vem aqui, sai chutando tudo no templo e fala que vai destruir o templo e em 3 dias vai reconstruir? Quem é esse cara que andou fazendo milagre aí? Então, alguns dias passam dessa história toda e Nicodemos vem. Agora, quem é Nicodemos? E por que é importante a gente prestar atenção agora no que vai acontecer? É uma sequência muito importante. Jesus vai ter um encontro com Nicodemos. Quem é Nicodemos? Ele representa a esfera dos líderes de Israel. Ele era um dos membros do Sinédrio. Tá? Então pensa, sei lá, num senador, né? Então ele tinha um cargo político religioso muito importante. Ele era um membro do Sinédrio. Jesus vai ter uma conversa direta com o cara que representa o maior nível da religiosidade do judeu. E logo em seguida, João vai relatar um encontro de Jesus com uma outra figura, que é samaritana, mulher, adúltera. Dois contrastes. Jesus vai ter um encontro com o que é a maior representação da religiosidade, e depois ele vai encontrar uma mulher que possivelmente Nicodemos e todo o resto dos membros do Sinédrio menosprezariam totalmente. E quando Nicodemos vai encontrar com Jesus, ele vai à noite, escondido. E ele diz para Jesus: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus. Olha só, Nicodemos começou bem respeitosamente, chamando Jesus de Rabi. Nós sabemos que você é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, Nicodemos, ninguém pode
ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ele já sacou o que Nicodemos queria dizer sem Nicodemos precisar continuar. É mais ou menos assim. Se o Messias vem para Israel, se ele é o Messias de Israel, o rei de Israel, então quer dizer que se eu nasci judeu, tá fácil para mim. Sou israelita, sou judeu, pronto, faço parte do reino de Deus. Quem é você? Você é o Messias? Porque assim, você é um líder, você é um mestre da palavra, a gente vê isso. E você tem Deus, porque ninguém que faz as coisas que você faz não tem Deus. E o Senhor vai direto no ponto com ele. Fala, não, peraí, deixa eu te contar uma coisa logo de cara, porque eu já sei onde você quer chegar com essa conversa. E o Senhor fala para ele, você não pode ter o reino só porque você é judeu, só porque você é um líder religioso. Você não vai no reino, ou seja, você não vai entrar no reino, a não ser que você e todo mundo, todo o resto, faça o quê? Nascer de novo. Agora, pensa bem, o que Jesus está falando para ele é, esquece a sua descendência, esquece o seu conhecimento bíblico, esquece seus diplomas, seus certificados, esquece a sua reputação. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino. E aí Nicodemos pergunta para Jesus, como pode um homem velho nascer de novo? E aí a gente fala, meu, Nicodemos, burrão, né? Não entendeu nada que Jesus está falando, tá achando que ele vai ter que entrar na barriga da mãe dele de novo. Gente, Nicodemos, um estudioso, um cara estudado, mestre da palavra. Você acha mesmo que ele é burrão a esse ponto? Era comum, era uma prática dos rabinos, é até hoje uma prática dos rabinos, usar ilustrações para ensinar. Jesus está usando uma ilustração. O que Nicodemos está fazendo? Ele está seguindo o raciocínio usando essa mesma ilustração. Tá? Então, se alguém um dia falar para você, Nicodemos não entendeu nada do que Jesus estava falando, de fato, ele estava procurando entender melhor o que Jesus estava falando. Ele não quis dizer, eu preciso de ir aqui e entrar na barriga da minha mãe de novo. Não, não foi isso que ele estava querendo dizer. Né? Agora, o que Jesus está querendo dizer para ele? Porque olha só, ele está falando assim, mas então como eu posso, um homem velho, nascer de novo? Posso entrar no ventre da mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus respondeu, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O grande problema aqui é entrar no reino de Deus. Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Qual é a preocupação de Nicodemos? O que eu tenho que fazer nascer de novo? Essa é a preocupação dele, porque essa é a preocupação da religiosidade. O que eu tenho que fazer para ter a salvação? O que eu tenho que fazer para entrar no reino? E Jesus está dizendo, você tem que nascer de novo. Agora me diz uma coisa. Quando um bebê nasce, o que ele faz? Faz nada. Ele não faz nada. Quem faz é a mãe. O bebê está lá no ventre da mãe. Quem que gera o bebê? Quem que cresce o bebê? De onde vem o nutriente? O bebê está comendo? O bebê está fazendo alguma coisa ali? Não, vem da mãe. Tudo está vindo da mãe. Quem que passa pela dor? É a mãe que passa pela dor do nascimento. O bebê não faz nada para nascer. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para ele, viu? Não tem nada que você possa fazer para entrar no reino, a não ser nascer de novo da água e do Espírito. Um nascimento que não é físico, um nascimento que é espiritual. Nicodemos queria que Jesus fosse, ou estava na expectativa de encontrar esse líder geopolítico que estabeleceu o reino. E Jesus está falando, eu ainda não vim para lidar com essas coisas. Agora eu vim para lidar com o problema do seu coração, com o problema do pecado,
com a questão espiritual, para depois eu vir estabelecer o reino real, físico. Ou seja, Jesus está falando, isso é importantíssimo a gente perceber. Jesus não está falando para ele assim, não, esquece tudo que você aprendeu sobre o reino, é tudo espiritual, esquece isso daí, né? Deixa eu ressignificar isso para você. Não. Mas Jesus está dizendo assim para ele, tudo que você aprendeu e estudou é verdade, só que é muito mais do que você imaginava. E eu estou tentando te revelar isso aqui. É muito mais do que simplesmente eu vir estabelecer um reino físico e geopolítico. Faz parte de todas as promessas do Antigo Testamento que você bem é estudado e sabe. Jesus dá até um tapa com luvas de pelica, como diriam. Porque Nicodemos continua. Como pode isso? Nicodemos está escandalizado. Como assim? Eu não tenho que fazer nada. No versículo 10, Jesus fala, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Por quê? Porque Nicodemos ainda não era nascido do Espírito, então ele não conseguia entender as coisas do Espírito. Em verdade te digo, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se eu vos falar das coisas do céu, das coisas celestiais? Agora, presta atenção no que Jesus vai falar para ele. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Algumas versões, talvez seja de você, e eu prefiro aquelas que estão escritas assim. A não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, que está no céu. Alguns textos no original vão ter essa continuidade nesse versículo. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Eu sou o Filho do Homem que desceu do céu diversas vezes. Eu sou aquele que apareceu para Josué. Eu sou aquele que desceu para Moisés. Eu sou aquele que desceu para Daniel. Eu sou aquele que desceu para Abraão e para Jacó. Eu sou o Filho do Homem, aquele que desceu do céu, que você está vendo aqui agora, mas eu estou no céu. Está dizendo agora mesmo, eu estou no céu. Imagina se você é Nicodemos ouvindo esse papo, gente. E agora vem uma revelação incrível. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus está aqui? Lembram dessa passagem? O que aconteceu em Números 21? Israel pecou e o Senhor liberou serpentes no acampamento. Vocês lembram dessa história? Sim ou não? Dá um joia aí, fala alguma coisa. Sim. Então o Senhor liberou serpentes no acampamento. As serpentes saíam picando as pessoas e as pessoas, morriam, certo? Moisés clamou ao Senhor por misericórdia. O que o Senhor falou para Moisés? Tá bom, Moisés. Faz uma serpente de bronze. Coloca ela onde? No alto Pode falar, Thiago. Acho que era no alto do acampamento, né? Que as pessoas que olhavam para ela eram curadas. Exatamente. Faz uma serpente de bronze, coloca ela num poste de pau. E aí as pessoas vão olhar para essa serpente de bronze e elas não vão morrer. Quando elas forem picadas, ou seja, elas vão ser picadas pela serpente. Aí elas olham para a serpente de bronze, elas não vão morrer. O que era isso? Eu estava falando aqui para Moisés. Moisés, faz a serpente de bronze. Quando as pessoas forem picadas pela serpente de bronze, ou seja, condenadas no seu pecado, as serpentes que o Senhor liberou sobre o povo era juízo do Senhor contra o pecado deles. Quando as pessoas forem condenadas pelo seu pecado, sendo picadas por aquelas serpentes, elas vão olhar para essa serpente de bronze. E a condenação que estava sobre elas não vai ter efeito para a morte.
Jesus está dizendo aquela serpente de bronze num pedaço de pau era um símbolo. Eu sou o Filho do Homem, que vai ser levantado num madeiro diferente, num pedaço de pau também, que é a cruz. E quando as pessoas olharem para mim, elas vão ver a condenação delas em mim. E quando elas olharem para mim e crerem em mim, e colocarem a sua fé em mim, a condenação delas não tem mais efeito sobre elas. E elas não vão mais ter a morte eterna. Então ele fala, o Filho do Homem, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele cresça, todo aquele que olhar para o Filho do Homem, levantado no madeiro, levando sobre ele a nossa condenação, a condenação que era sua. Você vai olhar para ele e crer, e você vai ser livre daquela condenação. E aí vem o versículo mais famoso da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O problema é que logo depois desse versículo vem um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Né? Então, o versículo 16 de João 3 é um dos mais famosos. João 3,16, todo mundo sabe, escola dominical, a criança aprende desde pequenininha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Então, Jesus está dizendo, eu sou o Filho do Homem que vai ser levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Beleza. Aí fala, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E aí é o versículo mais mal interpretado da face da terra. Porque as pessoas vão falar o quê? Tá vendo? Deus não vai julgar o mundo. Jesus não veio para julgar o mundo. Jesus é bonzinho, fofinho. Jesus não vai julgar o mundo. Onde já se viu? Tá vendo? Tá falando aqui. Deus enviou Jesus para salvar. Versículo 18. Nele crê, não é condenado. Quem crê no Filho do Homem. Mas quem não crê, já está condenado. Jesus está dizendo assim, eu não vim para condenar o mundo, sabe por quê? Porque o mundo já está condenado. Eu vim para salvar o mundo dessa condenação. Se você não crê em mim, você está condenado. Eu já julguei o mundo, é isso que ele está dizendo. O mundo já está julgado e já está condenado. A sua única opção é olhar para mim e crer. E ser salvo pela fé no Filho do Homem. Não tem nada que você possa fazer, Nicodemos. Não tem nada que ninguém possa fazer. A salvação é pela graça, é pela fé. Não há nada que você possa fazer, a não ser crer. Não é acreditar. Crer no Filho do Homem. Por quê? Porque acreditar é fácil. Agora, quando você crê, o seu coração é disposto a obedecer. Então, quando você crê, você não procura argumentos para não cumprir a lei e falar, tá vendo? Novo Testamento, nova aliança, esquece a lei. Pelo contrário, quando você crê em Jesus, você entende que ele é quem escreveu a lei. Então, você passa a querer obedecer a lei por amor a ele. Porque você crê. E o julgamento é esse. Então ele fala o que é. O mundo já está julgado, já está condenado. E o juízo é esse, o julgamento é esse. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? João 9. João 9, Jesus vai dizer o quê? Eu sou a luz do mundo. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Ou seja, a luz veio ao mundo, só que os homens preferiram estar nas trevas. Por quê? Eles acreditam, mas não creem de fato. Não basta acreditar. Por isso que se pergunta, você acredita em Deus? Qualquer pessoa fala que acredita em Deus. Não basta você acreditar. Quando você crê de fato, você vem para a luz. Olha o que o versículo 21 vai dizer.
Quem pratica a verdade vem para a luz. Pratica a verdade vem para a luz. Ou seja, você não vai vir para a luz se você permanecer no seu pecado. Quando você crê, você entende a obra de Jesus, você passa a querer obedecer. Ou seja, você não vive mais em pecado. Por quê? Porque você se converteu ao Senhor. Então, o que você fazia, você deixa de fazer. Então, você não quer mais andar em trevas. Isso também é um paralelo sobre essa era caída, esse mundo caído, e a era vindoura, que é a era da luz. A gente vai ver muitas vezes, principalmente Pedro e Paulo, ensinando sobre o reino vindouro do Senhor, e eles vão comparar essa era presente como trevas e a era vindoura como luz. Então, o que Jesus está dizendo é: eu sou a era vindoura aqui, em carne e osso com você. Eu sou a garantia dessa era vindoura. Eu sou a luz do mundo. Mas se você gostar demais desse mundo, se você se preocupar assim, Jesus vai voltar daqui 5 anos e eu ainda não fiz tudo o que eu queria fazer. Ou seja, você está gostando demais das trevas. Tem algum problema sério com você. Se a gente não está ansiando pela vinda de Jesus, quer dizer que a gente está gostando demais desse mundo. Se a nossa esperança está no nosso emprego, no salário que a gente tem, na nossa aposentadoria, nas mordomias e nos confortos e nos benefícios que a gente pode ter nessa vida, isso significa que nossa esperança não está naquele que João Batista vai revelar como noivo. E eu achei que eu ia falar disso hoje e não vou conseguir falar. Quem é esse noivo que João Batista vai revelar para nós agora? Agora pensa no seguinte só, queria terminar com isso. Se a gente não está ansiando pela volta de Jesus, não tem como a gente ser essa geração de precursores, essa geração de João Batista, que tantos profetas têm falado a respeito. E para a gente ser essa geração de João Batista, a gente tem que pedir para o Senhor esse coração de João Batista, que era um coração que não estava preocupado com a reputação dele, com a fama dele, nem mesmo com a vida dele. Pensa nisso, a vida de João Batista acabou cedo e acabou sem a cabeça dele. A gente está disposto a esse estilo de vida para o Senhor? João Batista não foi estudar com os melhores rabinos, ele foi para o deserto. A gente está disposto a abrir mão do futuro da nossa carreira brilhante, que é o sonho dos nossos pais para nós? A gente está disposto a desperdiçar a nossa juventude e a nossa vida para o Senhor? Se a nossa esperança não é nesse mundo, por que a nossa vida é tão igual a de qualquer outra pessoa no mundo? Estou falando não só para você, mas para mim também. A gente tem refletido muito sobre isso aqui em casa recentemente. Se a nossa esperança, se a gente tem uma esperança de um reino vindouro e eterno com Jesus, por que a nossa vida é tão igual a de todo o resto do mundo? Por que a nossa preocupação é trabalhar, ganhar dinheiro, comprar uma casa, viajar e andar num carro legal? É pecado isso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas se o nosso coração está nessas coisas e a gente está pensando assim, caramba, Jesus pode voltar e nem terminei minha faculdade, nem ganhei meu primeiro $1.000.000 ainda, nem casei. Significa que a gente está curtindo demais esse mundo. E é mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Aquele que pratica o mal odeia a luz. Não tem meio termo. Odeia a luz e não vem para a luz. Porque as suas obras são más e ele não quer que suas obras sejam expostas. Mas aquele que pratica a verdade anseia. Vem para a luz a fim de que se manifeste as obras que são feitas em Deus. Veja bem, o Batista não estava fazendo obra da cabeça dele mesmo, do esforço dele. Vinha de Deus.
Jesus vai falar isso depois, logo no capítulo seguinte. Ele vai falar: minha comida é fazer a vontade do Pai. Ou seja, as obras de Jesus também não vinham da vontade própria, era da vontade do Pai. Então, temos aí muitos pontos para considerar e refletir, de João 1, 2 e 3 até o versículo 21. E aí a gente vai fazer na nossa próxima quinta-feira, a gente vai fazer um parênteses aí entre essa ponte que eu sugeri para vocês desse encontro com Nicodemos e em seguida um encontro com uma mulher samaritana pecadora, né? E o que Jesus vai revelar para ela, né? Depois de tudo que ele falou para Nicodemos, o que ele vai falar agora para essa mulher. Agora pensa bem, para Nicodemos, quando Jesus fala assim, não tem nada que você possa fazer, é uma notícia legal. Imagina você assim, você estudou, né, mestre da palavra, se esforça pra caramba para não fazer nada errado, tem a lei de Moisés decorada, sabe todas as orações que, né, e rituais religiosos, e aí Jesus fala para você, nada disso vale. Como que você recebe isso? É uma boa notícia? Você fala assim, não, peraí, como assim nada disso vale? Todo meu esforço foi à toa? Jesus está dizendo, foi à toa. É meio que um escândalo, não é? Então, para Nicodemos, isso é meio que escandaloso. E aí o contraste disso vai ser o que a gente vai ver na próxima aula, quando Jesus fala mais ou menos as mesmas coisas para um pecador. É a sua chance de nascer de novo, pecador. Tem notícia mais maravilhosa para um pecador como eu e você. A gente saber que a gente pode, em Jesus, nascer para uma vida nova. Esquece o pecado, é nascer de novo. Então tem esse contraste para a gente considerar para o nosso próximo encontro, quinta-feira. Então, deem andamento na leitura de João, podem ler pelo menos até o final do capítulo 4, para a gente ter como base para o nosso próximo encontro. Desculpem extrapolar, mas aquele atrasinho no começo e a minha queda de internet atrapalharam um pouco. Olha o comentário do Lucas. Não existe graça de graça. Alguém pagou por isso. E quem pagou foi Jesus. Muito bem. Alguma pergunta, gente? Comentário? A gente falou até meia-noite. É dia. Pode seguir. Algum comentário que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Alguma reflexão? Alguma coisa que vocês discordam? Come on! Alguém foi pesquisar. Alguém foi pesquisar lá? O Lucas deu um spoiler no último encontro. Alguém foi tentar pesquisar o que estava lá na placa, na cruz de Jesus? Alguém foi atrás disso aí? Os curiosos não encontraram fácil a resposta, Lucas. Então, continue em silêncio aí, hein? Quem só vai ver isso em João 18 e 19. Muito bem. Se ninguém tem pergunta, ninguém tem comentário, Paulo, é com você para encerrarmos. Aí a gente vê que nem o Paulo tá. Diga-me. Tô sim. Pessoal, perdão pelo horário. A aula vai ficar gravada já como tá, a outra lançada lá no Facebook e no YouTube. Aí eu peço para vocês só o seguinte, tenta trazer todo mundo para dentro do canal do YouTube para poder acompanhar essa questão das aulas, enfim, que eu acho que é de suma importância. Quem chegou hoje, está conectado hoje, não ouviu, né, a aula inicial, que na verdade desse ano, né, semana passada nós iniciamos. Então é importante para vocês construírem, não pegar as aulas avulsas assim, né?
senão não vai, talvez, falha a interpretação de algumas temáticas que o Vitor está abordando. Então, façam isso, assistam a aula e é até bom também para vocês poderem dar uma repaginada, né, naquilo que ele foi falando, algumas coisas que vocês, de repente, passaram e não anotaram, enfim, então, façam isso, tá bem? Eu estou soltando a aula, como foi feito nessa semana, na terça-feira à noite eu publiquei ela no YouTube. Então, eu não estou soltando ela no dia seguinte. A gente tem todo o processo de mexer as telas, enfim, a gente está tendo esse tempinho, mas vai ficar lá e fica de arquivo para vocês. Maravilha? Eu peço para vocês ficarem atentos às redes sociais também, para a gente poder dar sequência aqui às nossas bandeiradas roxas, vermelhas do decreto de município. Mas até então, domingão, nós temos a nossa reunião. Então, eu já quero encorajar vocês a entrar no Simpla agora. Já aproveita que você está aí com o teu telefone na mão, ou está no computador, já entra no Simpla, já faz a tua inscrição já para garantir a tua vaga, porque, infelizmente, chegou na quantidade lá, a gente não vai poder colocar para dentro. Então, a Juliana tem uma frase que é sempre importante relembrar, né? Quem se antecipa, governa. Então, façam isso. Maravilha? Então, acho que é isso, Vitor. Você quer pedir para alguém orar? Desculpa, vou pedir sim, talvez a Débora encerrar em oração, mas desculpa extrapolar o tempo hoje, eu ia pedir só para, de repente, a gente conseguir estar com a sala aberta uns 5 minutinhos antes, e aí a gente acabou perdendo aí uns 10 minutos de quebra-gelo aí, de conversar com o pessoal, então se a sala estiver aberta um pouco antes, talvez a gente antecipe isso. E eu não tô... também... Hoje eu estava operando o Zoom, tá conectado em casa, tá gravando por casa e eu estou no telefone. Entendi. Então não estou perto, por isso que nós mudamos as senhas também essa semana, então o Zoom acabou que não estava acertando lá. Mas de qualquer maneira, você tem o login, Vitor. Você pode entrar. Já? Tá bom. Pode entrar. Você só coloca o administrador da CTF como co-anfitrião para nós podermos ter o acesso à gravação, porque daí não entra a gravação aí no teu computador. Então, quando for assim, você pode entrar, não tem problema. E eu até encorajo todos a 5 minutos ou 10 minutos acessarem, né, para poder ter um tempinho antes, enfim. Muito bem. Maravilha? Débora, pode ser? Quem? A Débora. Débora vai orar? Tá me ouvindo? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso que tivemos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por tua presença, pelo teu ministrar aos nossos corações, que essa palavra ela possa vivificar em nossas vidas e produzir o fruto ao qual ela foi lançada. Em nome de Jesus, que o Senhor continue operando, ministrando em nossas vidas, continue cuidando de cada um de nós, os nossos lares, nossas famílias, que a tua proteção, a tua graça, Senhor, seja sobre cada um de nós, ó Pai. Abençoa o Vitor, a Stephanie, Senhor, sua casa, seus filhos, que o Senhor continue dando graça, sustento sobre eles, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, obrigado, pessoal, por mais esse encontro, e a gente se vê quinta-feira que vem. Leiam João 3 e 4 para vocês estarem por dentro do assunto. E eu estou preparando uns esboços e de repente acho que vai ser bom compartilhar isso com vocês para vocês irem acompanhando também e fazendo as anotações no próprio esboço. Então, acho que eu envio isso para Amanda depois e ela manda lá para todo mundo. Beleza? Ok. Obrigada, boa noite. Tchau. Obrigado. Pessoal, boa noite. Um beijo. Boa noite. Obrigada, Vitor.